Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos para mais uma aula de correção de redação. Vamos lá então, hoje o tema é sobre alienação parental e seguimos com a banca Unicentro. A filha colocou como título Tabuleiro Parental de Xadrez. Lembrando, gente, que a Unicentro ela tem a característica de ser menos linhas, tá? 22 linhas é o número máximo que a banca cobra, tá? E aqui é a dissertação argumentativa. O filme brasileiro Minha Mãe é uma Peça contém cenas em que, ao desmerecer o pai de seus filhos, a protagonista, Dona Hermínia, exemplifica a problemática da alienação parental, situação muito atual no Brasil. Mesmo que aconteça de forma sutil, a indução de pensamentos feita por pais ou responsáveis coloca os filhos entre fogo cruzado, ao estimular a oposição a um genitor e de forma mais danosa ao prejudicar a formação psicológica desses. Tudo bem? É... Ó, quando você traz o desses aqui, eu não sei se você está falando do genitor ou está falando dos filhos. Então, por quê? Porque quando você retoma com esse é o mais próximo e aquele é o mais distante, né? E aí, então, aqui eu sugeriria que você colocasse, né, daqueles. E aqui, meu amor, era o momento de você usar a sua argumentação para reiterar a gravidade disso. Por quê? Porque quando você fala de maneira sutil, dá a entender que não é um problema mesmo, entendeu? Não, a alienação parental ela não acontece de maneira sutil, ela é enfática. Os alienadores agravam essa situação e mostram, né, que não estão para brincadeira mesmo. As crianças e os filhos são usados como instrumento de vingança. Então, se tem uma coisa que a alienação parental não é, é sutil. Então, eu quero que você reveja aqui essa palavra no seu texto, tudo bem? A alienação parental em primeiro plano é definida como a indução por parte de um genitor ao repúdio ou ao prejuízo do vínculo entre pais e filhos, o que leva a estrutura familiar a um estado caótico. Ainda que a convivência familiar seja garantida pelo estatuto da criança e do adolescente, para evitar essa repetição aqui ó, do familiar, você poderia ter colocado, ó, ainda que essa convivência seja garantida pelo estatuto da criança e do adolescente, ECA, criado na década de 90 no Brasil, ela se mostra ineficiente, e suposto que muitos responsáveis a inviabilizam ao dificultar ou proibir o contato com o genitor, ao difamar e inferiorizar a maternidade ou paternidade do outro e ao refletir aflições conjugais na criança, que se transforma em um instrumento de vingança. Muito bem, gostei bastante aí desse seu parágrafo. Percebo, gente, né? Vocês aí que vão escrever sobre esse tema ou que escreveram sobre esse tema e que tiveram dificuldade, como essa aluna conseguiu trazer as consequências disso, né? O que que isso causa, né? Ou melhor dizendo, como que essa alienação parental se materializa, o que é muito, muito, muito importante. Tudo isso, além de corromper a afetividade e a interação paterno-filial, tão essenciais no desenvolvimento de uma pessoa, coloca o menor em um impasse, análogo a uma partida de xadrez, com seus pais frente a frente no tabuleiro. Muito bem, muito, muito, muito bem. Impasse. Ademais, o papel dos pais na construção e manutenção da estabilidade psicológica dos filhos é insubstituível. Contudo, é impossibilitado pela alienação parental, o que afeta, né, ficaria melhor, o que afeta negativamente a saúde mental destes, despertada por atos negligentes daqueles. Muito bem, muito bem. Nesse sentido, os efeitos da síndrome da alienação parental são ampliados. O que, que são ampliados? Os efeitos da síndrome. Então, não se para com o vírgula, o sujeito e o verbo. Uma vez que transtornos psicológicos como ansiedade, depressão e insegurança são consequências de traumas vividos ao longo da infância e adolescência turbulenta, intensificada pela situação de oposição imposta à criança por um genitor em relação ao outro. Esse convívio, esse cenário, por sua vez, é muito bem abordado no documentário brasileiro Morte Inventada, com testemunhos reais dos reflexos desse na vida adulta. Assim, o impedimento ao desenvolvimento pleno, tanto emocional quanto psíquico, está ligado de forma íntima à interferência dos pais na formação da mente do indivíduo.
Quando você traz a síndrome da alienação parental, eu sugiro que entre travessões você coloque a termo cunhado pelo psicólogo Robert Gardner, tudo bem? Só para mostrar para a banca que você tem conhecimento de mundo e que você sabe que esse termo foi cunhado por esse pesquisador. Gostei muito desse seu parágrafo, gostei bastante da forma como você articulou aí o documentário da morte inventada. A alienação parental, portanto, só cuida, tá? Olha só, aqui você começou a alienação parental, tá vendo? E aqui a alienação parental de novo. Então, aqui você poderia ter feito a inversão e ter começado com o conectivo, tá bom? A alienação parental, portanto, afeta de forma desfavorável. Só cuida, ó, você colocou de forma íntima, de forma desfavorável, tá? Então cuida aí com essa repetição. Você poderia ter colocado desfavoravelmente, né? Poderia ter colocado um mente aí no meio. Brasileiros que se encontram nessa situação, promovendo rupturas no eixo familiar, por meio da influência por parte dos pais, ao afastamento e à rejeição de seus genitores, deixando-os carentes de uma estrutura psicológica ideal e distantes de um ninho afetivo estável. Eu só quero que você cuide, né, para você pontuar e para que você não traga a sua conclusão escrita em apenas um período, tudo bem? Apenas uma orientação aqui que eu dou para você. Você está escrevendo muito bem, eu quero apenas que você cuide com a questão de língua portuguesa, tá? Teve alguns deslizes aí, algumas repetições no corpo do texto, né? Mas nada muito grave aí, não. A sua argumentação tá muito, muito, muito boa e você entendeu muito bem as técnicas aí que devem ser aplicadas no texto. Bora escrever a redação? Bora, meu filho!